Existem histórias que não precisam de exagero. Algumas histórias assustam justamente porque não se explicam. O caso que você vai ouvir agora é um desses. É um caso real, documentado, investigado e até hoje sem solução. O nome do homem era Kenievich. Kenievich não era um explorador profissional. Não era cientista, militar ou pesquisador. Era apenas um homem comum, morador do estado de Nevada, que gostava de caminhar sozinho por trilhas pouco movimentadas. Ele gostava do silêncio, gostava da vastidão, gostava daquela sensação de estar em um lugar onde quase ninguém passa. Como muitas pessoas hoje em dia, Kenny registrava suas caminhadas em vídeo. Nada muito elaborado, nada roteirizado. A câmera ficava ligada e ele falava o que vinha à cabeça. Quem assiste aos vídeos antigos de Kenny percebe rapidamente uma coisa. Ele parecia confortável naquele ambiente. O deserto não o intimidava, não o deixava ansioso. Pelo contrário, era como se aquele vazio, aquela paisagem quase imóvel, fosse familiar para ele. Mas foi justamente ali que algo começou a sair do controle. Em um dos vídeos mais conhecidos, Kenny relata ter encontrado algo estranho durante uma de suas caminhadas. Ele não começa o relato de forma dramática, ele não cria suspense. Ele simplesmente comenta. Diz que em uma trilha anterior encontrou uma abertura em meio às rochas, uma espécie de caverna. Mas o que chamou sua atenção não foi o tamanho, nem a profundidade. Foi o formato. Segundo ele, a entrada lembrava claramente a letra M. E isso, por algum motivo, ficou gravado na mente dele. Kenny conta que decidiu se aproximar da entrada. E é nesse ponto que o relato muda de tom. Ele começa a falar de sensações físicas. Diz que conforme se aproximava, sentia o corpo vibrar. Não como um tremor externo, mas algo interno. Uma vibração estranha, difícil de explicar. Ele descreve um aperto no peito, uma pressão na cabeça. Uma sensação clara de que não deveria estar ali. Não era medo comum, não era susto. Era como se o corpo estivesse reagindo antes da mente. Como se algo naquele lugar provocasse uma resposta automática. E ele vai embora. No vídeo, Kenny afirma que nunca sentiu nada parecido antes e que aquilo não fazia sentido. O mais inquietante não é o que ele diz, é como ele diz. Ele não parece animado, não parece impressionado, ele parece confuso, como alguém que não entende o que acabou de vivenciar. Após a publicação desse vídeo, os comentários começam a surgir. Algumas pessoas tentam racionalizar, falam sobre campos magnéticos, sobre ressonância natural, sobre efeitos psicológicos do isolamento. Outros vão além. Falam de bases militares, de instalações subterrâneas, de lugares que não deveriam ser encontrados. Kenny lê esses comentários e decide voltar. Ele não diz que vai provar nada, não diz que vai enfrentar o medo. Ele diz apenas que precisa entender, porque aquilo ficou na cabeça dele. E quem já passou por uma experiência estranha sabe, quando algo não se encaixa, a mente não descansa. Algum tempo depois, Kenny anuncia que fará uma nova trilha. Dessa vez, com a intenção clara de tentar encontrar novamente a tal caverna. Ele sai sozinho, como sempre fazia. E nunca mais volta. Quando Kenny não retorna, amigos e familiares estranham. Ele conhecia bem a região, não costumava se arriscar desnecessariamente, sempre avisava para onde ia. Dias passam, e então as buscas começam. Equipes percorrem trilhas, exploram áreas próximas, helicópteros sobrevoam regiões de difícil acesso, e em meio às buscas, algo é encontrado: o celular de Kenny.
O celular estava próximo a uma mina abandonada, não a caverna em formato de M. Uma mina. Isso muda completamente o rumo da história. A mina existe, pode ser localizada em mapas antigos. É profunda, estreita e extremamente claustrofóbica. Muito mais assustadora do que qualquer caverna. Exploradores que já entraram ali descrevem a descida como sufocante. O ar fica pesado rapidamente. A luz desaparece em poucos metros. E o silêncio é absoluto. Alguém chegou a descer até o fundo, filmou, registrou tudo e não encontrou nada. Nenhum corpo, nenhum vestígio, apenas escuridão. Nem mesmo portas ou aberturas que dessem para outro espaço. E em meio a tudo isso, levanta-se uma pergunta perturbadora. Por que Kenny estava ali? Por que o celular dele estava naquele ponto específico? Por que ele nunca foi encontrado? Minas antigas raramente são simples buracos verticais. Muitas possuem túneis secundários, galerias colapsadas, passagens seladas, acessos que não aparecem em plantas oficiais. Em regiões como Nevada, isso é ainda mais comum, especialmente em áreas próximas às zonas militares ou de acesso restrito. E aqui, tudo começa a ficar desconfortável. A região onde Kenny desapareceu não é qualquer lugar. Nevada abriga algumas das áreas mais restritas dos Estados Unidos. Campos de teste, instalações militares, zonas onde o acesso é controlado. Isso não significa que Kenny tenha encontrado algo proibido, mas levanta hipóteses. E o problema das hipóteses é que elas crescem quando o silêncio oficial se mantém. Talvez a caverna M nunca tenha sido uma caverna comum. Talvez nem fosse uma caverna. Talvez fosse uma entrada diferente. Algo que ele não conseguiu descrever direito, ou algo que não estava exatamente onde todos procuraram. O fato é que nenhuma busca encontrou o corpo. Nenhuma explicação oficial foi apresentada. As investigações cessaram. O caso foi arquivado, mas o mistério não. Hoje o nome de Kenny Veach circula em fóruns, vídeos e discussões online. Alguns acreditam que ele caiu na mina. Outros acreditam que se perdeu. Há quem diga que ele encontrou algo que não deveria. Em comentários de sua namorada, existe a suspeita de que Kenny tenha atentado contra si próprio. Mas todas essas teorias têm algo em comum. Nenhuma pode ser comprovada. Talvez o mais perturbador desse caso não seja o que Kenny encontrou, mas o fato de que ele não voltou para explicar. O deserto continuou lá, a mina continuou lá, e o silêncio também. Porque algumas histórias reais não terminam com respostas. Elas terminam com perguntas e ficam ecoando, como o nome de um homem que saiu para caminhar e nunca mais voltou. E esse foi o caso de hoje. Espero que tenha gostado, caro ou cara ouvinte da Redoma do Medo. Antes de sair, não se esqueça de deixar seu comentário dizendo se gostou ou não deste episódio real e de trazer sugestões. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas. Até a próxima!